Quando João começa a sua carta, aí ele diz assim: isto diz aquele que tem as 7 estrelas. O número 7, na palavra de Deus, no Apocalipse principalmente, é o número que se refere a Deus, é o número total. O 7 é o número de Deus, o 6, o 6 é o número do homem, o número do diabo, não é o número incompleto. Então quando fala 7 estrelas, está dizendo aos 7 anjos, ou seja, a todos os anjos. Da mesma maneira, quando ele diz assim, que anda no meio dos 7 candeeiros, e os candeeiros representam a igreja, é o que está em todas as igrejas. O nosso Senhor Jesus já inicia essa carta dizendo: eu estou em todas as igrejas. No capítulo 1 ele diz, João diz que visualizou o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, no meio dos candeeiros. No capítulo 2 ele diz, andando entre os candeeiros. Isso nos traz uma graça, uma felicidade de saber que o nosso Senhor Jesus está em nosso meio, que o Senhor Jesus está aqui, que o Senhor Jesus é aquele que tudo vê, tudo sabe, e que com o seu Espírito Santo habitando em cada um de nós, Ele sabe exatamente como que nós estamos prestando culto a Ele. Por isso que essa carta, quando ela é direcionada à igreja de Éfeso, ela é direcionada também a todas as igrejas, em todas as épocas, e nós podemos dizer, essa carta é direcionada a nós, pessoalmente, como nós adoramos, como nós nos prestamos culto ao nosso Deus. E esse elogio que o anjo transmite da palavra do nosso Senhor Jesus para a igreja, diz assim: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eu conheço. É interessante porque na maioria das vezes nós concordamos e nos lembramos a todo momento que Deus vê o nosso sofrimento, que Deus vê as nossas angústias, que Deus vê as nossas necessidades. Mas nós temos que lembrar que também Deus vê os nossos pecados. E nós não temos essa característica de estarmos sempre lembrando que Deus está presente e que Ele vê e Ele conhece. Por isso que Ele diz aqui que eu conheço o teu sofrimento, conheço a tua perseverança, então eu conheço tudo de você. Tudo de você. E ele diz à igreja de Éfeso: eu sei que você não pode suportar homens maus. Nesse elogio à igreja de Éfeso, é um dos pontos que nós temos que aprender com a igreja de Éfeso, porque diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo a eles: vocês não suportam homens maus. Não suportar é não tolera. O que é não tolerar homens maus? Essa igreja simplesmente excluía aqueles que não queriam servir a Deus verdadeiramente, não tolerava, não tinha paciência. Não é como a igreja de hoje, que tolera que as pessoas frequentam, sejam membros da igreja e continuem com as suas vidas mundanas, totalmente apartados da vontade de Deus e da vontade do seu Espírito. Essa era uma igreja que a sua doutrina era levada realmente a sério. E eles levavam tão a sério a sua doutrina, que eles colocavam em prova aquelas pessoas que se apresentavam diante da igreja para querer ensinar a palavra de Deus à igreja. Olha só a continuidade do verso 2: e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É interessante porque aqui nós já estamos no ano 96, somente João ainda estava vivo, o único apóstolo vivo era João, mas pessoas naquela época já se levantavam querendo também ter, que as pessoas reconhecessem neles a mesma autoridade dos apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. E é interessante que nós estamos falando aqui do ano 96 e nós estamos agora em 2023, e aqui no Brasil nós encontramos diversas denominações em que pessoas se apresentam também se dizendo apóstolos. E é triste isso, porque não se apresentam diante de Deus cônscios da sua magnitude,
cônscio do seu poder, cônscio da sua glória. E então, se você se apresenta diante de Deus, você se apresenta curvado, clamando perdão, clamando misericórdia e agradecendo por estar ali, não querendo ser alguém com uma representatividade e que merece respeito acima até mesmo da palavra de Deus, como acontecia nessas pessoas que se apresentavam ali.